Vamos lá, ó. Oposição... Estamos sendo empurrados. Matheus Folo reage à soltura de Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade provisória de Torres nesta quinta-feira. Os deputados de oposição se manifestaram depois que o ministro Moraes soltou o ex-ministro Anderson Torres da prisão. Isso foi, inclusive, durante a comissão de combate à censura que ocorreu ontem, liderada, presidida por Gustavo Gayer. Lá tiveram Bárbara, do canal Te Atualizei, tiveram o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Eu não consegui ver inteiro, porque o evento foi grande, foram 4 horas de evento. Eu acho que foi um evento simbólico fundamental para o momento que a gente vive hoje no Brasil. E eu já quero emendar, problematizando isso para o Capês, do seguinte: esse espírito combativo que nós vimos ontem nessa subcomissão existe ou existirá no Senado Federal, que é a casa competente e adequada para responsabilizar ministros ativistas? Bom, muito bom dia então, Marco, obrigado, é um prazer também ter debatido com você e estar aqui no seu programa. Eu me defino como um legalista radical, um constitucionalista radical. Eu acho que nós temos o nosso barco seguro, nosso porto seguro, é a Constituição e a lei. Nós temos um Congresso Nacional e o Senado também com um perfil de centro-direita. A vontade do eleitor, no que diz respeito às eleições proporcionais, foi refletida com um perfil mais liberal, à direita, mais conservador. Então, o Senado Federal tem um número grande, aí nós temos aí mais ou menos 32 senadores, que acredito que têm condições de se mobilizar e fazer valer esse posicionamento, esse entendimento. Na Câmara dos Deputados, o número é ainda maior. O que nós temos que analisar é o seguinte: qual o poder que as emendas parlamentares terão sobre a liberdade de convicção de cada parlamentar? Esse é o momento em que senadores e deputados federais deverão escolher entre a fidelidade ao mandato que lhe foi outorgado pelos eleitores, o que os seus eleitores esperam dele, portanto, uma honestidade intelectual em relação ao que eles receberam de confiança em termos de voto, ou abandonar isso e tornarem-se despachantes de pequenas obras nos seus redutos eleitorais. Então, esse é um ponto que eu acho, em primeiro lugar, muito importante. Acho que os deputados que se mantiverem fiéis àquilo que propuseram durante as suas campanhas terão um futuro muito bom. Em relação aos outros, haja vista aí a última eleição, alguns que mudaram sua posição, mudaram radicalmente sua posição, não conseguiram sequer se reeleger. Então, acho que é isso que nós temos que esperar. Se vai haver uma firmeza de convicção ou uma leniência, uma flexibilidade à custa de emendas parlamentares, que são recursos mandados para as bases do deputado. Esse ponto é fundamental que o Capês trouxe, porque a gente falou sobre isso ontem, né? O Lula liberando 9 bi. 9 bi, Adriles. Lhões. Onde entram esses 9 bilhões? Eu quero ser educado aqui. Eu ia falar que entra no cidadão brasileiro penetra na alma do cidadão brasileiro e detona a liberdade individual. Porque, de novo, né? A gente não pode medir palavras aqui. Uma prisão arbitrária é ilegal. Exato. Quem comete ilegalidade tem que ser punido, como disse o Capês, com rigor da lei. Exatamente. Eles estão acima da lei? Eles estão acima da Constituição? E quando eu digo eles meu querido Adriles Jorge, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles ultrapassam a lei e a Constituição, você percebe que a gente está numa situação de descalabro institucional e de caos jurídico, insegurança jurídica plena no Brasil. E para terminar, Adriles, eu quero ouvi-lo. Você entende que essa situação será resolvida com a proeminência de senadores líderes que vão se destacar nesse momento atual do Brasil? Bom, a gente tem um grande culpado por essa leniência em relação aos desmandos do STF, né? Aqueles que deveriam ser a salvaguarda da legislação brasileira, da justiça brasileira, da Constituição brasileira, são aqueles exatamente que estão conspurcando a lei. E não é só o Alexandre de Moraes, que a gente já falou aqui,
O Gilmar Mendes, em recentes entrevistas, demonizou a Lava Jato, demonizou todo um espectro da política brasileira, quer seja que você possa chamar de direita, conservadora, bolsonarista, como sendo membros de um fascismo. Demonizou o método da Lava Jato, parecia que ele estava se olhando no espelho quando ele dizia assim, olha, você manter pessoas presas sem uma acusação formal, sem uma tipificação criminal, é um crime e é uma tortura perpetrada pelo próprio Estado. O que foi feito com Anderson Torres e o que está sendo feito com dezenas, centenas de presos políticos no país, entre eles comediante, cacique indígena, líder pastoral, ou seja, diversas pessoas, cidadãos e lideranças comunitárias que estão presas sem sequer uma tipificação criminal específica. É tortura de Estado. Na Lava Jato tinha acusação formal de corrupção e teve provas cabais dessas pessoas que foram condenadas e hoje estão soltas e uma delas, inclusive, está na presidência da República. Ou seja, não é só Alexandre de Moraes, não é só Gilmar Mendes, é todo o espectro pelo silêncio ou pela leniência ou pela complacência aos desmandos de um homem chamado Alexandre de Moraes que colocou na cadeia um homem sem nenhum tipo de acusação formal por causa de uma minuta excrescente, uma minuta apócrifa da possibilidade de um golpe de Estado, eventualmente, está na cadeia e deprimido com perda de peso. E aí entra a questão dos deputados. Eu acho que o erro fundamental na conjuntura política hoje é achar que é uma disputa política simples. Não. Você tem uma disputa de liberdade versus opressão. Então, 9 bilhões de emendas parlamentares, que é uma maneira que o Lula arrumou, quer dizer, que o próprio Congresso arrumou de transformar o mensalão numa questão legalizada, formal, 9 bilhões no bolso do deputado ou para garantias das suas regiões que os elegeram, eventualmente podem comprar, de alguma forma, as consciências, de maneira legal e não arbitrária, e não corrupta, como a época do mensalão. Mas a questão é que se você compra a consciência de um deputado que vai contra o legítimo Estado democrático de direito, para dizer uma expressão muito querida ao Barroso, e quem está conspurcando o legítimo Estado democrático de direito, infelizmente, é o próprio Supremo Tribunal Federal que está atropelando as leis, e infelizmente o Senado, na figura espúria hoje do Rodrigo Pacheco, que engavetou todos os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, está permitindo também pela complacência esse estado ditatorial em que a gente vive, esse estado persecutório de atropelo às leis, em que as pessoas são, nas palavras do Gilmar Mendes, em outro âmbito, torturadas pelo Estado, acusadas e colocadas num calabouço sem uma tipificação criminal, sem o devido processo legal. Se um deputado ou um senador cede a esse tipo de chantagem monetária, financeira, esse tipo de corrupção não só financeira como moral, ele não é digno do cargo que ocupa. E aí o Capês disse bem, a gente tem uma maioria de centro-direita dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, e cadê essa, entre aspas, centro-direita que preza pela liberdade? É uma centro-direita ou são políticos fisiologistas que obedecem simplesmente à vaidade do próprio umbigo? Quero passar a gente vai ver isso agora. Geisiane Freitas, aproveitando a provocação da Drilis, Geisiane, me diga uma coisa. Se você tem um ministro que comete ilegalidade e abuso de poder e outros ministros que seguem um ministro abusivo ou abusador, é impedimento geral? É impedimento para todo mundo? E acontece o seguinte, eu não me contento com meia justiça. Eu quero a justiça inteira. Eu acho que o adequado se os senadores têm um compromisso com a verdade, com a segurança jurídica, com os direitos individuais, na linha que o próprio Marcel Van Hatten falou. A ideia dele trazer a CPI pro Congresso, na Câmara Federal, do abuso de autoridade de poder, é relevante porque tem que ficar muito claro que, primeiro, já tem materialidade para você impedir os ministros do Supremo. Segundo, essa CPI vai expor que não se trata só do Alexandre de Moraes. Todos que votaram, que nem Carmen Lúcia votou pela censura, tecnicamente, tchau, tá fora do jogo. Você... Impeachment coletivo tem essa possibilidade? Não, eu acho que... Qual o problema de você defender? Eu concordo. Você tem que defender o que é certo, você tem que ser intransigente com o que é certo. E o que é certo tem que ser defendido. Agora, queria passar a bola para a Geisiane. Você consegue enxergar essa força de mobilização? Porque, de novo, o espírito altivo e impetuoso está no Marcel Van Hatten.
Até agora, os senadores ainda não mostraram essa impetuosidade. Exato. Veja, o nosso cenário é extremamente complexo porque o Estado está em total anomia. A gente não consegue recorrer à Constituição e à letra da lei, porque a lei no país deixou de ser a Constituição e passou a ser o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro eu quero comentar sobre essa soltura, que não foi uma soltura, foi uma meia soltura. E como não existe meia soltura, logo não foi uma soltura, não existe um meio virgem, ou é ou não é. O que acontece? Ele foi solto, mas só que o Alexandre de Moraes impôs a ele tornozeleira eletrônica, confiscou o passaporte, ele não pode sair do país, confiscou armas, ele não pode ter nenhum tipo de arma em casa, ele tem um horário determinado para estar dentro de casa, ele não pode sair de noite. Mas eu garanto que dentro desse país, nesse exato momento, existe uma série de traficantes que estão livres, leves e soltos. E a justiça do país não se preocupa com isso. Posto isso, o Anderson Torres não foi comprovado, o próprio MPF reconhece que não há ali como comprovar que o Anderson Torres teve algum tipo de leniência com os atos do 8 de janeiro. No entanto, Gonçalves Dias, se ele não teve leniência, eu não sei o que foi aquilo, repito aqui todos os dias e repetirei enquanto for necessário. Abriu portas, ofereceu água, café, suco de laranja e um pãozinho de queijo para vândalos que entraram dentro do Congresso e quebraram e arrebentaram o patrimônio público. Então, veja, é o seguinte, o Alexandre de Moraes, junto com outros ministros que não se manifestam a respeito desse posicionamento tirânico dele, olham para um fato inexistente, que é a suposta contribuição do Anderson Torres para o 8 de setembro, o prende, aí sim faz uma tortura estatal, então eu te deixo preso, você entra em depressão, você fica triste, você chora, você tem problemas com a sua família, você não consegue ver os seus filhos, você fica num estado psicológico extremamente fragilizado, e a intenção, no fundo, a intenção era que se soltasse alguma coisa, que houvesse algum tipo de delação ali, que não houve, porque não há nenhum tipo de crime, não há nenhum tipo de envolvimento. Essa que é a intenção. Aquilo sim, Gilmar Mendes ontem disse que a Lava Jato foi uma tortura, né? Que o Estado estava torturando as pessoas. Mas o que é tortura, na verdade, é o que esse governo faz, é o que esse STF vem fazendo com seus opositores. Eles sabem que o bolsonarismo ainda é uma corrente forte. Quem não sabe disso, infelizmente, é a própria direita. Que, como a gente vem falando aqui todos os dias, a própria direita não conseguiu perceber que o nome Bolsonaro ainda tem muita força dentro do campo político. Seja porque é o único nome que a gente tem, seja porque a figura do Bolsonaro de fato é uma figura muito carismática, mas dentro do campo político esse nome ainda tem muita força. E a direita não consegue perceber isso e pegar a sua liderança, pegar a sua força, assumir o seu cargo de liderança, assumir um espírito de altivez. Então a gente não tem líderes, a gente tem um total estado anômico, a gente não tem uma justiça que funciona no país, a gente não tem, portanto, o Estado de Direito, a gente tem um Estado de exceção. O que é ditado de acordo com um determinado ministro é que é lei. Esse que é o problema do Brasil. E a direita, vendo isso, uma parte sabe que está errado e não se posiciona como liderança, e os potenciais líderes não vêm à frente para que aí sim convoque pessoas e vá para frente. Deixa eu Dá um adendo. Eu só preciso fazer para o Capês a seguinte provocação e você fala, porque eu vou passar um vídeo aqui. O Folo separou, eu vou colocar para o pessoal que está assistindo um pequeno vídeo do canal do Oi Luiz, canal maravilhoso, inclusive, legal. E ele virá para o programa não nessa semana, próxima, na outra. Matheus, tem aí o vídeo. Matheus. Vamos lá, Matheus. Deixa eu falar uma coisa enquanto não chega o vídeo. A gente tem a imagem da extrema-direita aplaudindo a libertação de Anderson Torres assim que a gente trouxe o Breaking News. Vamos dar uma olhada. Só para uma comunicação inadiável, o Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Foi uma coisa meio ufa, né? Tem um lá atrás, né, que levanta as mãos pro céu e dá uma... Faltou rolar um glória, assim, né? Glória, né? Mas, enfim, para vocês entenderem o alívio que traz, porque se você olha, só tem... A saída do... Então, queria jogar pro Capês, daí o Adriles emenda.
esse vídeo mostra, Capês, a cumplicidade da imprensa com o judiciário autoritário, com o executivo comunista, porque se você tem um ministro da Justiça comunista, o executivo é comunista sem medo de falar. Justiça stalinista. Justiça stalinista. E o mais bizarro é jornalista apoiando esse nível de loucura institucional que a gente vive hoje. Impressionante. Olha, tenho duas observações a fazer. Primeiro, provavelmente devia ser a reunião de alguma comissão permanente da Câmara dos Deputados, não sei se era a Comissão de Justiça, Segurança Pública, alguma comissão que estava reunida. Impressiona o número de parlamentares que aplaudiu, o que reforça o argumento inicial meu de que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados tem um número enorme de parlamentares de centro e centro-direita. Então, isso depende, então, muito deles terem essa independência na hora da votação, terem essa autonomia e, sobretudo, essa honestidade com relação ao seu eleitor e essa independência. Aí eles vão conseguir fazer prevalecer um entendimento, a meu ver, de uma economia liberal, não estatizante, que apoia as privatizações, moderna. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, o que eu posso dizer é que os índices de audiência da CNN Brasil falam por si. Nós estamos acompanhando, eu acompanho diariamente, é 0,0, 0,1, quando explode de audiência, 0,2. Então, acho que não devemos nem perder tempo comentando, né? Vai lá. Não, a questão que se coloca não é só a questão da audiência baixa da CNN, é como isso reverbera e uma fala do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes dizia o quê? Que a extrema-direita usurpou a liberdade para transformar ela em libertinagem nas redes sociais e cometimento de crimes. Aí quando a gente percebe e pergunta quem é a extrema-direita? Sou eu? É a Geisiane? É o Capês? É o Marco Antônio? É o Gustavo Gaia? É a Bia Kicis? Essas pessoas são extrema-direita? O Constantino, o Paulo Figueiredo, que estavam num comitê lá para analisar a censura imposta pelo judiciário no Brasil, que tiveram contas, redes sociais removidas, contas bancárias bloqueadas, passaporte removido, sem uma acusação formal, sem o devido processo legal, sem saberem do que exatamente estão sendo acusados. É isso que é extrema-direita? Alguém que zela pela liberdade? E aí a gente vê o deboche dessa âncora, esse riso, essa extrema-direita, que as pessoas estavam aplaudindo um homem que estava solto, que foi solto não, meio solto, como diz a Geisiane, depois de 4 meses de cadeia. E eu queria... E aí, eventualmente, eu só falar em relação à soltura especificamente do Anderson Torres, qual foi o fato novo tipificado para a soltura? Não teve fato novo. Sabe qual foi o fato novo? É um fato político. 42 senadores pediram para visitar o Anderson Torres, pediram para o Alexandre de Moraes ver a situação calamitosa do Anderson Torres na cadeia. Então, Alexandre de Moraes não foi movido por um ato de misericórdia ou por um fato novo jurídico, foi movido por um receio político do quê? 42 senadores é o número exato de uma maioria do Senado que pode causar o impeachment dele. Ou seja, por receio político, Anderson Torres não foi solto, está com tornozeleira eletrônica, não pode falar nas redes sociais, não pode dar entrevista, não pode se comunicar, não pode fazer nada. Ou seja, formalmente, está preso ainda. E aí vem essa mulher que a gente não pode nem chamar de jornalista, debochando de uma tortura de Estado, dizendo que quem está comemorando a meia libertação do Anderson Torres é de extrema-direita. Para você ver o nível baixo da extrema imprensa brasileira que apoia uma ditadura formal no país. E eu queria aproveitar, pegar o que o Capês e o Adriles falaram, jogar para a Geisiane, que é o seguinte, né? Dá para entender, vocês conseguem entender agora a ascensão dos regimes totalitários do século XX? Vocês conseguem entender essa dinâmica? Eu nunca vi um apoio da grande mídia tão expresso. Eu queria, mas olha o nível. A CNN não tem audiência, mas a Globo tem. Então, a Globo apoia formalmente, ostensivamente, os desmandos que estão sendo cometidos. Vejam o nível da imprensa e acho que isso explica muito, né? Porque o pessoal fala sobre, como que alguém apoia o comunismo? Como que alguém apoia o nazismo? Tá aí, tá explicado. Vocês estão vendo. Tortura, prisão arbitrária, censura, tudo isso daí está sendo explicado pela própria imprensa. A imprensa virou uma caricatura disso.
Certo, Geisane? É interessante, Marco, esse ponto, porque, veja, mais uma vez, a imprensa não é objeto dentro da PL da censura. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma regra dentro dessa PL, desse projeto, que vai impor algo às emissoras. Muito pelo contrário, quando ele menciona as emissoras tradicionais do meio de comunicação, na verdade, é no sentido de beneficiá-las economicamente. E o que ele coloca como o que vai desequilibrar, vai trazer um extremo ódio, o que vai trazer a fake news e assim por diante são as redes sociais. É interessante que o Anderson Torres está impedido de acessar redes sociais. Ele não pode ter nenhuma conta de rede social. Ele não pode sequer conversar com outras pessoas que estejam dentro desse processo de julgamento. Mas esse processo ele corre em sigilo. Então Anderson Torres ele não sabe quem é que está sendo investigado. A investigação está em sigilo. Então, ele não pode sair, ele não pode acessar rede social. A mídia tradicional, como a CNN, a Globo e outros meios de comunicação, passam a narrativa de que a extrema-direita está feliz com um homem que teve leniência com os atos de vandalismo do 8 de janeiro e agora está solto. E a rede social, esse mesmo governo e essa mesma imprensa fala que está disseminando fake news. Então, quer dizer, a gente consegue ver que todo o cenário, que tudo tem uma relação, que é um governo ditatorial e que os meios culturais, ou a gente ocupa agora, ou a gente toma vergonha na cara, levanta e vai ocupar e vai fazer algo, ou isso continuará passando debaixo da ponte e a gente só assistindo. Olha só, o Capês está aqui altivo. E aí, Capês? Eu acredito que, em primeiro lugar, é necessário... Elegante, né? Um homem elegante. Coluna ereta. Ó, só pra falar uma coisa, o Adlis não tava com catota no nariz, era papel, tá, pessoal? Era papel não, era creme dental. Era creme dental, então pior. Não saía. Só pra, enfim. Excesso de higiene. Mas pra gente encerrar esse quadro, Capês, quando eu disse, acho que você consegue concordar a respeito desse ponto, né? A ascensão dos regimes totalitários não se dá pela tirania única e exclusivamente de um determinado grupo. Existe um apoio popular. Sem dúvida. E o apoio popular é o que me causa espécie, me causa estranheza, porque de um lado você tem a galera da liberdade falando, gente, deixa esses militantes falarem, ninguém quer promover a censura de ninguém. E do outro, os caras estão com o dente de fora e com sede de sangue para calar e prender qualquer um a qualquer momento. O Mussolini, no início do século XX, ele logo percebeu na ascensão do fascismo que seria o século das massas. Se você tiver um líder carismático que consiga atrair a atenção das massas, falar o que elas querem e desejam ouvir, e ter um discurso sedutor e buscar um elo que, de certa forma, una essas massas, no caso do Mussolini foi o nacionalismo, né, o fascismo. O nazismo levou isso ao ponto extremo. Lenin também, no comunismo, que era a luta de classes, né? Demonizar a classe dos produtores, dos patrões, no caso. Então, as redes sociais, elas podem ser usadas para isso também. E nós temos que buscar no país, nós temos que apostar na busca do equilíbrio, da estratégia, da não radicalização. Hoje nós estamos discutindo todos os assuntos, menos na grande mídia, a mainstream mídia, né, que é a grande mídia. Esse é o problema. Todos os temas são discutidos. Agora, qual é o tema que mais interessa ao brasileiro? Economia. Pois é. Geração de emprego, equilíbrio fiscal, gastar menos do que se arrecada. E todos esses temas ficam prejudicados pelo mau uso da expressão democracia. Tudo é a luta pela democracia. Vamos lutar pela democracia. E estoura o teto de gastos em 170 bilhões de reais. Vamos lutar pela democracia e acaba com a regra do teto constitucional de gastos, em que não se pode gastar mais do que se gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Vamos defender a democracia e vamos reverter as privatizações. Mas tudo isso acaba sem liberdade, né, de expressão. É isso que eu ia falar. A liberdade de expressão eu quero falar sobre economia, o Adriles quer falar sobre cultura, a Geisane quer falar sobre religião. Grave que isso. A gente não pode falar e a gente vai preso se a gente discordar do sistema e do regime. Eu acho mais dizia que a pior ditadura é do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Perfeito. Agora, quando você tem uma faca pontiaguda apontada para você, se você der um soco na ponta dessa faca,
vai ferir o seu punho. Exatamente. Então, uma coisa, a gente tem que fazer uma autocrítica e fazer um planejamento. Houve, claro, há 4 anos atrás, um movimento de radicalização que foi em direção ao Supremo, jogaram rojão em cima do Supremo, tentaram invadir o prédio. Não é assim que se faz as coisas, não é assim que se expressa. Assim você perde direitos. Não, mas Quem tentou invadir o Supremo foi o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto. Também. Durante o governo da Dilma. Não foi, a ideia de que o Bolsonaro começou um ataque sistemático. Eu não estou falando Supremo, de Bolsonaro. Ué, pois podemos citar nomes aqui, eu não quero tá citar nome de ninguém. Isso? Quando você tá falando isso? Sarah Winter, que foi presa soltando um rojão Mas jogou um rojão pro céu, Capês. Soltou um rojão é uma débil mental que jogou um rojão pro céu. Aí, você dizer isso foi um movimento terrorista? Não é um movimento terrorista. Você chegou no ponto que eu quis dizer. Se aqueles que professam um Estado liberal, que apoia a privatização, que quer segurança jurídica, atrai investimentos para o país, que quer privatização, quer controle de gastos, não quer essa gastança toda. Se nós nos deixarmos dominar, por vocês usou a expressão, por débeis mentais que querem falar em nome da gente, aí você perde a guerra. Mas quem são esses débeis mentais? Nomeie os débeis mentais. Débeis mentais Porque esses débeis mentais é tudo colocado na onda do Bolsonaro e do bolsonarismo. Você não dá para fazer um movimento orquestrado para atacar o Estado Democrático de Direito. Deixa eu só falar uma coisa. A questão que se coloca é a seguinte. O Paulo falou o Marco falou de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: sem liberdade você não tem economia. Só que se criou uma narrativa de que havia a possibilidade de um golpe no bolsonarismo, que era um governo fascista, nazista, racista, genocida, ditatorial, coisa que é sumamente mentira. É um cara que falou em liberdade durante os 4 anos de seu governo. E o que a gente está vendo agora, é exatamente a perda da liberdade em nome da democracia. É uma questão esquizofrênica. É uma questão esquizofrênica. A questão é, a gente está perdendo a democracia, a gente está perdendo a liberdade de expressão, é nesse momento com ministros que estão solapando a liberdade de expressão, censurando, obrigando as pessoas e empresas a dizerem o contrário do que elas pensam. Eu quero fazer uma contribuição. Agora que a gente está perdendo a democracia e está perdendo o debate econômico também, porque a gente está perdendo a democracia. Eu quero fazer uma contribuição. Eu acho, na verdade, que aqui é uma questão de recorte. O diagnóstico do Capês tem muito mais a ver com a necessidade de articulação e de estratégia. Exatamente. Eu estou falando... Eu acho que eu entendi dessa forma. Marcos, a gente precisa agir monoliticamente. Ou você tem estratégia, ou você está morto. Mas qual que é? O Adriles disse aqui, o Adriles disse. Por exemplo, vamos criar a narrativa. Então, a esquerda... A esquerda criou uma narrativa. Bolsonaro é genocida. Que colou. E foi instaurado inquérito por calúnia, eles insistiram, viraram e fizeram valer essa narrativa. Sim. Eles não sabem nem o que quer dizer genocídio, qual a definição de genocídio. Posso fazer uma Mas colou. Posso fazer uma provocação? Colou. O Supremo é ativista há mais de 5 anos. Tá? Aí, ele já é ativista há 10 anos. 10, 12, 13 anos. Houve mudança na jurisprudência do Supremo com relação ao mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Os caras piraram, tá? E a gente vinha noticiando e falando sobre isso na academia. Eu, quando estava fazendo mestrado, doutorado, criticava muito essa postura do Supremo. Qual que é o ponto aqui? E eles foram criticados Quem começou a criar narrativa durante o governo Bolsonaro foi o Supremo. Não foi só a imprensa disseminou, pulverizou essa narrativa no imaginário coletivo. Então a narrativa era... Olha só os bolsonaristas radicais que vêm aqui agredir a democracia. Contra a democracia. Criticar o Supremo não é crítica à democracia. Exato. E acho que esse é o ponto agora. Se vocês me permitem fechar para a gente jogar até a questão do fascismo aqui do Lula, essas narrativas elas surgem e são espalhadas pela imprensa corrupta e degenerada que a gente tem hoje no Brasil. E mais, o grande protagonista de todas essas pautas foi o Supremo. Começa a pauta no Supremo. Política é comunicação. Política é mais versão do que fato. Vence aquele que conseguir emplacar a sua versão. Mas imprensa não é política. A imprensa tem a obrigação de perseguir a realidade e a verdade, ô Capês. Calmo. Eis a questão. Fique tranquilo. Porque Tucano. os seus pulmões não vão fortalecer seus raciocínios. Tá Calma. bom. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. A versão, ela prevalece. E a esquerda sabe articular melhor as versões.
A esquerda é mais organizada. Mas é a esquerda mídia que a tem gente tá estratégia. falando, cara. Sim, mas a mídia é dominada pela esquerda. A esquerda então dominou. você chegou ao ponto. A esquerda dominou. Essa é a questão. A esquerda dominou. Parabéns agora. Agora é esse que é o Dominou a ponto. universidade. É isso aí. Dominou o ensino. E o as Supremo? universidades sendo público. problema é que ela dominou a Está justiça. dominando a justiça e está entrando. Não, ela não tá, ela Exatamente. domina já a justiça. Então, Então não tem justiça. Então, tem você- um Se ela partido domina, político. a gente não tem Estado de Direito, a gente É, já é um ué. Estado de exceção. Eu acho esse que é o problema. Capês- Só que a justiça... O Capês recebeu o espírito do Olavo de Carvalho agora há pouco. O Olavo falava isso já há 20 Sim, mas anos. é uma questão... É fato, isso não é Ou você, ideológico. você não vai vencer nenhuma batalha de ideias, nenhuma batalha ideológica, se você se colocar de uma maneira que você possa se tornar um alvo fácil de críticas. Mas qual é Então a é preciso maneira? ter estratégia. Bom, a maneira... Qual é a maneira? Você tem hoje o Supremo Tribunal Federal. Faça a crítica que for, são 11 pessoas que conhecem o direito. Diga o que quiser, sabem dialogar com o direito. Se você vai discutir com alguém que tem domínio jurídico, que tem a caneta, que decide em última instância, que não é controlado pelo Senado Federal, porque o Senado Federal não irá se voltar contra o Supremo. E é o único órgão que poderia se voltar contra o Supremo. E se você tem um poder executivo hoje, o ministro da Justiça, que joga com essa situação, você tem poder executivo, Ministério da Justiça, poder judiciário, e você tem também A mídia. E você tem um poder legislativo. É. Também. Adequado. Um poder legislativo inerte. Isso aí. Um poder legislativo que não exerce as suas funções. Então, se você quer se voltar contra isso de uma maneira verborrágica, agressiva e te coloca numa situação de fragilidade, você não está jogando o jogo como tem que ser Mas jogado. qual é o jogo, Capês? Bom, o jogo é dentro das regras que estão colocadas. Mas ninguém tá e querendo colocando suprimir as Bom, regras, Capês. Que jogo você sugere? Sair ofendendo todo mundo? Não é ofender, é Esse é o criticar problema. de maneira acerba Não. e incisiva Eu não estou dizendo um que você tribunal que está ofendeu. atropelando Não, as não, leis. eu Eu não sei. estou dizendo que Vamos ninguém... Eu não estou dizendo que aqui ninguém ofendeu. É isso que eu Até tô porque aqui querendo todo dizer. mundo está colocando Mas- o seu entendimento. Mas, Capês, Estou dizendo o seguinte, Não, você... se eu digo que o ministro Alexandre de Moraes está sendo ditatorial, eu Vamos estou lá. ofendendo ele? Ó, Não, você está fazendo uma análise objetiva. uma análise Esse é o objetiva. problema. Mas Eu esse... vejo como uma Vamos Mas lá. a análise lei. objetiva te bota na Adriles, cadeia hoje em aqui dia. ó, Eis a questão. vamos lá, atenção. Eu entendo a discussão que está rolando, ela tem uma questão semântica subjacente e envolve o jogo dentro das regras que a própria esquerda propõe. A esquerda criou esse negócio de transmutar crítica em ataque. É isso aí. Isso daí tem acontecido durante os A últimos esquerda 4 e o anos. STF. O STF Crítica foi o virou maior ataque protagonista à disso, democracia. com a cumplicidade Essa é da a questão. imprensa Olha,